E aí, pessoal, na aula de hoje eu vou passar alguns exercícios para vocês fazerem, mas o próximo capítulo vai falar sobre multiplicação, divisão, potenciação e radiciação dos números racionais, né? Que são os números que são obtidos através de uma divisão entre uma fração, né? Que essa divisão, a gente já viu que ela pode dar um número exato. Por exemplo, se a gente tiver a fração 10 sobre 2, essa divisão é igual a 5. 5 é um número inteiro, né? A gente viu que pode dar um decimal exato. Por exemplo, se a gente tiver 7 dividido para 2, dá 3,5, né? E 3,5 é um decimal exato. E a gente também, a partir de uma divisão de uma fração, por exemplo, se a gente tiver 1 dividido para 3, 1 dividido para 3 é 0,333 infinitamente, é uma dízima periódica, tá? Então, a gente vai relembrar, né, ver mais uma vez, porque esse tópico aqui vocês já conhecem, já estudaram, mas a gente vai refrescar a memória de vocês na aula de hoje. Tá ok? Então, quando a gente tiver multiplicação entre duas frações, qual é a regra? Bem simples. Eu vou multiplicar numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Beleza? Então, aqui ficaria 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 4, 8. Certo? Então, sempre que eu tiver a multiplicação de fração, eu vou aplicar essa regra, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, beleza? Qual é a regra aqui na divisão entre duas frações? Vamos seguir o passo a passo. A primeira coisa que eu tenho que fazer é repetir a primeira fração, certo? É repetir a primeira fração. A segunda coisa é multiplicar pelo inverso da segunda, certo? Então, o inverso da segunda não é o oposto da segunda. O inverso dessa fração aqui, 3/4, é eu trocar. Quem é numerador passa a ser denominador e quem é denominador passa a ser numerador, ok? Então, aqui o 3 é numerador, eu vou inverter. Então, vai ficar 4/3. Então, a regra é sempre essa. Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, certo? E aí, a gente vai voltar para cá. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, ok? Aqui não dá uma divisão exata, mas eu posso simplificar e tornar a minha fração irredutível, ok? Quando eu tiver a potenciação de uma fração, o que eu faço? Eu vou fazer numerador elevado a esse expoente e denominador elevado a esse expoente também. Então, fica 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Beleza? Foi, pessoal? Então, é sempre potenciação de fração, eu faço a potenciação do numerador, coloco o resultado, e a potenciação do denominador e coloco o resultado, ok? E por último, se eu tiver raiz de uma fração, como que eu tenho que resolver isso? Eu vou resolver isso de forma individual. Eu vou primeiro resolver a raiz quadrada do numerador, que no caso é 5, e a raiz quadrada do denominador, que no caso é 4. Ok? Esses foram exemplos simples e fáceis, só para que vocês consigam fazer os exercícios aí que eu vou propor. Beleza, pessoal? Não esqueçam que eu estou disponível para tirar a dúvida de vocês e que estou com saudades.